Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar o meu teste de ancestralidade atualizado. Eu tinha feito um primeiro há 2 anos atrás e tá aqui no canal. E hoje eu vou mostrar como que está atualizado. Bem, eu entrei aqui no site e essas marcações aqui, gente, é onde os meus ancestrais passaram. Tá vendo? E aí, aqui são as porcentagens que eles detectaram no meu DNA. Lembrando que esse teste é feito com saliva. Você compra e eles enviam o kit na sua casa. Aí você pega o kit, no caso vem 2 cotonetes grandes e você passa na bochecha, né, para pegar saliva, e coloca, fecha novamente, né, no kit e chama o motoboy, né, que tá lá o número do motoboy. Gente, é tudo muito rápido, muito legal, eu amei. E depois de alguns dias, eu não lembro direito se foi 15 ou foi um mês, que eles te enviam o resultado por e-mail. E aqui está o meu resultado. Olha, gente, no primeiro que eu tinha feito, eu lembro que a Europa tinha dado 56%. Agora tá dando 57%. Aumentou 1%. Vamos lá. Europa, Ibéria. Os primeiros achados arqueológicos na Ibéria, região relativa a Portugal e Espanha. Região sofreu influências genéticas de região como Itália, Grécia. Então, gente, aqui a Ibéria é a Península Ibérica. É aquela região entre Portugal e Espanha. Provavelmente a maior parte da população brasileira vem dessa parte da Europa, né? Praticamente todos os brasileiros têm alguma coisa ligada à Península Ibérica, que é entre Portugal e Espanha. Isso não é novidade. Então, a minha maior porcentagem de ancestralidade é da Ibéria. 23%. Depois, Europa Ocidental. Europa Ocidental, 16%, que é Alemanha, França e Países Baixos. E deu aqui um pouquinho de ilhas britânicas. Aí, gente, eu acho muito legal o site da Genera, porque além dele mostrar as suas ligações, né, genéticas, étnicas, eles contam as histórias das regiões que deu no seu DNA. E aqui está dizendo, região ocidental da Europa abrange as atuais França, Alemanha, Áustria, Suíça, Bélgica, Holanda, Irlanda, Reino Unido, Luxemburgo. Que legal. Aí deu Itália, 15%, Itália, norte da Itália, sul da Itália, que aí deu mais ou menos 2%, Sardenha. Sardenha é uma ilha mais ao oeste do território italiano, tendo sido efetivamente colonizada no período neolítico, por volta de 5.000 antes da Era Comum. Basco fica na onde o povo basco se encontra fragmentado entre 2 países, residindo no extremo norte da Espanha e oeste da França. O povo basco é um povo que fica entre a Espanha e a França. Frenoscândia.
Fennoscândia é uma região do norte da Europa que abrange Suécia, Noruega, Finlândia e uma parte do noroeste da Rússia. Olha, deu mais ou menos 2%. África, no primeiro que eu fiz, a África deu 25%, gente. Então diminuiu 1%. Vamos ver quais regiões da África deram, né? Oeste da África abrange os atuais países Camarões, Gabão, República do Congo, Angola, Guiné Equatorial e trechos da Namíbia. África do Sul, República Centro-Africana e República Democrática do Congo. Nossa, que legal! Oeste da África deu 12%. Mandé deu 7%. Mandé é o nome do grupo étnico linguístico que habita a porção noroeste do continente africano que hoje conhecemos como Mali. Eu já ouvi falar de Mali, né? As pessoas estão colocando o nome de crianças de Mali. Mauritânia, Guiné e Guiné-Bissau e Serra Leoa, bem como partes do Burkina Faso, Libéria e Costa do Marfim. Os Mandés seriam descendentes dos antigos povos do Saara que migraram para o oeste, tendo desenvolvido agricultura independentemente há cerca de 5.000 anos. Olha, Costa da Mina, agrupamento denominado como Costa da Mina, engloba os países africanos, Nigéria, Gana, Togo e Benin, e recebe esse nome devido ao Forte de São Jorge da Mina, erguido na região no final do século XV, desde 10.000 antes da Era Comum. Gente, também isso é bom porque você aprende sobre outros países, né, outras etnias que a gente nem sabe que existe, né. Agora vamos para as Américas. Se eu não me engano, eu acho que aumentou 1% também, porque no primeiro tinha, se eu não me engano, gente, eu não lembro, mas tem um vídeo no meu canal. Não sei se era 13% ou era 12%, ou se era mais, mas eu acho que aumentou. 11% Amazônia. A Amazônia se estende por Equador, Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela e região norte do Brasil, além da parte da Guiana e Suriname. Existe vestígio de presença humana na Amazônia datada a 11.000 anos atrás. Gostei. América Andina. Nunca ouvi falar. América Andina é constituída pelos países que se encontram na área da Cordilheira dos Andes. Eu acho que no primeiro também deu América Andina. Depois eu vou verificar, porque faz tempo que eu não entro. Sendo eles Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Chile. As primeiras populações chegaram na região há cerca de 17.000 anos, mas a principal sociedade a se desenvolver foi o Império Inca. Olha, será que eu tenho sangue Inca, gente? Olha, que legal. América Central, mais ou menos 2%. Os povos nativos centro-americanos são aqueles que já habitavam a América Central antes da colonização europeia, ocupando a região que hoje é constituída por Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador e Nicarágua, Costa Rica, Panamá e México. Tupi, mais ou menos 2% também, Tupi. Os grupos de nativos sul-americanos pertencentes à família linguística Tupi-Guarani ocupavam todo o litoral brasileiro, desde o Rio Grande do Norte até São Paulo, além de boa parte do Planalto Meridional da região sul e das regiões sudeste e sudoeste da Amazônia. Os detalhes sobre a povoação do sul do continente americano ainda são incertos, mas alguns estudos relacionam características genéticas entre grupos nativos específicos da Oceania e da América do Sul que indicam
algum contato ou mesmo a descendência durante o povoamento desta última. Então tá aí. Oriente Médio e Maghreb. Vamos lá. Gente, eu me acho muito parecida com o povo árabe. Minha etnia é bem parecida com o povo árabe. Tanto é, se eu for lá para as Arábias, eu consigo me disfarçar naturalmente, porque eu me acho muito parecida com o povo árabe. Vamos lá, Maghreb. História. O Maghreb, no noroeste da África, é uma região que traz parte do mundo árabe, incluindo os territórios de Marrocos, Tunísia, Argélia, parte de Mali, Líbia e Mauritânia. É o território disputado do Saara Ocidental. Existem registros dos humanos do século... Não, perdão. Existem registros de humanos na região desde 10 mil anos antes da Era Comum. Maghreb. Agora vamos lá, o outro. Mais ou menos 2% de Teimanim. Esse aqui eu não conheço, realmente, gente. Não. No meu primeiro não tem esse. Eu tenho certeza que não tem esse. História. Entre todas as populações judaicas que permaneceram no Oriente Médio durante a diáspora, os judeus iemenitas formam um dos grupos mais numerosos. Os Teimanim, ou judeus iemenitas, são os descendentes dos judeus que habitaram a região da atual Iêmen, no extremo sul da Península Arábica. Não se sabe ao certo em qual momento eles saíram da antiga Israel e foram para lá, com histórias que dizem que isso... Foram para lá, com histórias que dizem que isso aconteceu ainda na época do primeiro templo de Jerusalém, e outras que dizem que foi logo antes da destruição do segundo templo. O que se sabe é que no século II, antes da Era Comum, partes do Iêmen já eram habitadas por comunidades judaicas. Nessa época dominava sobre a região o reino Imiarita, que atualmente foi influenciada pela cultura judaica, até que no ano de 390 da Era Comum, o rei Imiarita Abu Karib se converteu ao judaísmo. Junto de todo o seu exército, eles foram seguidos por parte da população do reino pouco tempo depois. Gente, que legal! Eu sei que é bem pouco, né? Mais ou menos 2%. Porém, eu confesso para vocês que eu fiz esse teste de ancestralidade porque eu tinha curiosidade de saber se eu tinha alguma raiz, alguma coisa judaica. Porque tem histórias que minha mãe conta sobre a mãe dela e tudo mais, que parece muito com... Como posso dizer? Crenças judaicas. É muito parecido. Então, eu tive essa curiosidade de saber se eu tinha alguma coisa ligada com os judeus. E agora eu descobri que eu tenho mais ou menos 2% de Teimanim. Gente, que legal. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.